Bom dia, bom dia! Tem alguém aí? Cadê meu mapa mental? Tá aqui. Bom dia, gente! Vamos chegando! Alô, sexta-feira? Semana passou rápido ou passou devagar aí, gente? Bom dia, meninas! Raquel, Bruna, Michele. Bom dia, Igor. Bom dia, mãe. Bru, bom dia. Como vocês estão, gente? Olha, sexta-feira, né? Delícia. Eu tô querendo dar uma descansada hoje, viu? Quer dizer, amanhã. Hoje eu quero arrumar minha casa no final do expediente para poder ficar bem de boas amanhã. Essa semana foi muito puxada pra mim. Pra quem tá com essa rotina nova de home office aí, tem muita gente reclamando, mas pra mim que não mudei de rotina, a carga aumentou, porque tá todo mundo em home office agora e parece que tá tendo muito mais reuniões e solicitações diversas, enfim. Mari, bom dia, Bru, bom dia, Ju. Vamos chegando, gente. Todo mundo sabe o tema da live de hoje? Vocês acompanharam meus stories de ontem? O tema da live de hoje é sobre foco. Ó, criando foco. Vou até escrever aqui, antes que eu me esqueça de novo. Isso, a Mari tava acompanhando. Criando foco. Beleza. Michele também tava esperta com o tema. Maravilha. Gente, então vamos lá. Vamos fazer um recap aqui, uma recapitulação de tudo que aconteceu já essa semana. Terça-feira eu contei pra vocês como o meu... Gente, tá uma maritaca aqui hoje, se vocês estiverem escutando, minha vizinha, né? Todo dia elas estão por aqui. Se vocês se lembrarem, então, na terça-feira eu contei pra vocês como é que foi a minha virada de carreira, como que a produtividade e a organização me prepararam, né, pra ter uma virada de carreira de forma sustentável, de forma que eu não surtasse. Na quarta a gente falou sobre... Gente, me deu um branco. Peraí que minhas anotações estão aqui. Sobre a captura, sobre a coleta, né? Sobre como instalar o hábito da coleta. E na quinta, que foi ontem, a gente falou sobre como olhar para tudo aquilo que você capturou e decidir o que é prioridade para você. E aí olhando para suas metas de vida, para suas metas de carreira, para tudo que você quer fazer hoje, que você quer fazer daqui 3 meses, daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? E aí, hoje, o que eu gostaria de ensiná-los ou de dar algumas dicas e talvez incentivar vocês a experimentarem algumas coisas é no sentido de vocês pegarem então aquilo que vocês já definiram que é prioritário e ter foco na execução daquelas coisas. Porque muitas vezes a gente passa por momentos de distração. Assim, se eu fosse colocar um percentual, gente, a minha vida é uma distração geral. Eu sou uma pessoa que gosta de ver muitas coisas, eu sou curiosa, eu sou uma pessoa que interage, eu sou extrovertida. E pra mim, uma forma de me manter, assim, viva é estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, essa definitivamente não é a melhor estratégia se você quer entregar algo de forma eficiente, de forma limpa e de forma pouco estressante, né? Eu sei disso porque eu sofro disso na pele e eu tento todos os dias ser uma pessoa mais focada. É 1% todo dia a mais. Mas primeiro vamos falar do que é foco, né? Se eu falar pra vocês agora, aí no lugar onde vocês estão, na casa de vocês, ou sei lá onde vocês estão, espero que seja em casa, procure todos os objetos de cor amarela que estão ao seu redor. Você vai sair olhando e o seu olho vai bater, eu tô vendo aqui um livro, tô vendo um lençol que tem amarelo, tô vendo o meu papel que tem amarelo, que mais? Acho que eu foquei em todos. Lápis de cor amarelo, outro livro que tá ali que tem amarelo. Quando eu te dou um alvo na sua cabeça, é muito fácil você encontrar aquilo, mas esquecer todo o resto, né? Cadê os azuis, cadê os vermelhos, cadê os brancos? Você nem pensou nisso
quando eu te falei para focar nos amarelos. E aí é que tá, né? Quando a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, um único ponto para mirar e para procurar na hora de executar as nossas coisas. Então, esse é o fio da meada que vocês têm que pegar na hora que a gente fala de foco, tá? Então, tudo que eu falei para vocês olharem, como eu disse, vocês olharam aquilo que eu pedi, que é o amarelo. Gente, as maritacas estão impossíveis aqui hoje. Olharam tudo que era amarelo e esqueceram todo o resto, porque vocês tinham um foco, um alvo. Na hora de executar as suas tarefas, de fazer as coisas acontecerem, tem que funcionar mais ou menos assim. Você tem que ter o foco em uma coisa específica. Porque se você ficar, né, se distraindo com tudo das outras cores, você não vai ver nenhum e nada daquilo vai ser efetivamente importante, né? E a gente vive num mundo de informações jogadas todos os dias para todo mundo, né? Então é o celular. E aí, quando eu coloco celular eu já estou incluindo aqui todos os aplicativos possíveis, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, YouTube, tudo que a gente quer tá no celular, tá na nossa mão hoje. Fora isso, tem o famoso FOMO. Todo mundo sabe o que significa FOMO? Escreve aqui pra mim nos comentários se vocês sabem ou não sabem, que eu vou explicar um pouquinho o que é FOMO. Quando vocês escrevem, a notificação demora a subir aqui pra mim. Vocês já repararam isso? Todo mundo que faz live, né? Bom, não sabe, Mayumi. Vou te ensinar, então. Michelle também não sabe. FOMO, gente, F-O-M-O, é uma sigla para Fear of Missing Out, que significa em inglês medo de perder, medo de estar perdendo alguma coisa. E, na verdade, é uma sigla utilizada para até diagnósticos de transtornos mesmo, assim, psicológicos, de você estar sempre querendo ver o que está acontecendo, porque você começa a sentir medo de não estar acompanhando tudo que é possível. Esse nosso vício em telas, ele se instalou muito por conta disso, porque o Instagram, as redes sociais, eles incentivam que a gente mostre o nosso dia a dia o dia todo. E aí isso te instiga a ver o que as outras pessoas também estão fazendo. E uma vez que você não está vendo, você pode ficar pensando, nossa, eu tô perdendo o que aquela pessoa tá fazendo hoje. E esse negócio cria um ciclo, ou não precisa nem ser sobre pessoas, mas sobre notícias, né? O que a gente está vivendo hoje. Muitas pessoas ficam correndo atrás das notícias para entender o que está acontecendo, para ver onde é que, sei lá, os países que estão com mais casos de corona, os países que estão com menos casos de corona. As pessoas às vezes ficam buscando, porque ficam piradas por medo de estar perdendo alguma coisa. Mari, concordo com você, os stories pioraram muito o FOMO. Quando a gente tinha só feed, a gente não se preocupava muito, acho que, de estar perdendo muita coisa. Mas os stories, já existia um pouquinho, mas os stories, sem sombra de dúvidas, pioraram muito a síndrome do medo de estar perdendo, tá? E na verdade, você não tá perdendo nada, você já não tinha isso antes, né? Os stories, o Instagram, as redes sociais vieram como uma forma de conectar as pessoas, mas não como uma forma de tirar algo que você tinha antes, né? Ou te dar algo que você não tinha antes. Então, assim, pensem nisso se vocês não estão passando por essas questões, sabe? De medo de estar perdendo, porque isso, uma vez que você resolve executar uma tarefa, você precisa se desligar das demais. E você precisa saber que o mundo está girando e tem 7 bilhões de pessoas com as vidas acontecendo em outros lugares, mas a sua é a que cabe a você. A sua é a que você tem que cuidar, sabe? Bom dia, Jô. Essa questão de tentar manter, né? Se manter levemente isolado, parece que vai um pouco contra tudo que as redes sociais ou que o mundo todo conectado prega hoje, mas é algo que faz muito bem se você é uma pessoa que quer ter mais foco, tá? Bom, continuando, eu queria reforçar aqui que foco a gente não tem, foco a gente cria. Então, criação de foco é como você criar um novo hábito. Todo mundo aqui leu aquele livro O Poder do Hábito? Um livro mega famoso, que já deve ter uns 6 anos aí que ele foi lançado ou mais.
Eu li ele há muito tempo, eu tava até querendo reler, porque eu acho que hoje ele vai ter outro significado pra mim. Mas quando eu li, eu tava começando a praticar atividade física. Foi lá em 2013, 2014. E O Poder do Hábito, Charles Duhigg, que é o autor, não sei se fala assim o nome dele, ele fala da tríade do hábito, né? A tríade do hábito, ele numera que você, para criar um novo hábito, você precisa de 3 coisas: uma deixa, a rotina e a recompensa. Vale a pena, gente, quem não leu ainda, esse livro é bem legal, tem muitos experimentos com ratinhos, sabe? Ai, eu sei que isso é meio polêmico, mas eu gosto quando eles descrevem os experimentos com os ratinhos, não tem maldade, não. E aí, essa tríade do hábito, deixa, rotina e recompensa, é o que faz você instalar novos hábitos na sua vida. E aí, vou dar um exemplo super simples, como esse de atividade física. Quando eu tava começando a praticar atividade física, tem um dos exemplos que ele dá no livro que é esse, né? De você ter, por exemplo, o seu tênis perto da sua cama ou a roupa que você vai treinar perto da sua cama todos os dias de manhã. Então você levantou, você já viu a roupa, já tá ali, sabe? É uma deixa. Eu vou treinar porque já tá tudo aqui preparadinho. E aí você vai, treina, ou seja, você executa a rotina de treino. E no final vem aquela descarga de endorfina, sabe? Aquele negócio assim, nossa, que delícia. Que, aliás, tem 2 semanas que eu não treino, tô precisando sentir isso, inclusive. Aquela recompensa. Esse é o sentimento, essa descarga de hormônios bons que você tem no seu corpo, é a recompensa por ter treinado, tá bom? Então é mais ou menos por aí, tem muito mais coisa para aprofundar. Mas se a gente traz isso para a questão de desenvolver o hábito do foco, vamos pensar no que pode ser uma deixa para ter foco. E aí eu vou dar um exemplo assim, mais voltado para quem trabalha, para quem estuda, para quem precisa de um tempo de concentração. Porque é mais fácil da gente gerenciar isso aqui. Mas se vocês tiverem outras dúvidas, podem me mandando que a gente tenta falar sobre isso no final. Vamos supor que você precisa de uma deixa para sentar a bunda na cadeira todo dia de manhã e se concentrar para escrever o seu TCC, para escrever sua tese de mestrado, de doutorado, né, Mari? Para escrever artigos, para escrever relatórios, para criar apresentações, enfim, você precisa ter foco de sentar a bunda na cadeira e fazer isso todo dia de manhã. E aí você tem que ver para você o que seria uma boa deixa. Para mim, uma boa deixa para isso é ter um lugar confortável, um lugar organizado, um lugar com recursos, sabe? Quando eu tenho tudo à mão, quando eu tenho ali o meu café, a minha água, os meus papéis, as minhas canetas, meus post-its, coisinhas coloridas. Você pode pensar o que te incentiva a passar um tempo sentado. Porque tem muita coisa que te força a sair dali, né? Estar na cama é muito mais confortável às vezes do que estar sentada para trabalhar. Agora, se você cria a deixa de ter um ambiente legal, um espaço físico gostoso onde você pode estar trabalhando com prazer, isso pode ser aquele primeiro estralo, tá? E aí a rotina é a rotina da execução, e a gente vai falar isso um pouquinho mais daqui a pouco. E aí você pode pensar em recompensas. Quais seriam as recompensas associadas a você ter trabalhado por 2 horas naquilo que você realmente precisa? Bom, aí é uma coisa muito particular, né? Você pode pensar, por exemplo, num intervalo maior de 20 minutos para assistir um vídeo no YouTube, para dar uma zapeada no Instagram. Recompensas que vão fazer a sua cabeça pensar, putz, valeu a pena, agora eu tô aqui, ó, de buenas, já entreguei tudo que eu preciso e agora estou tranquila, né? Além da própria recompensa mental de ter concluído alguma coisa ou de ter concluído uma etapa importante nas atividades que vocês estão executando, né? Tia, saudades também, obrigada. Sim, a conclusão é uma recompensa, isso mesmo, Andresa, eu também penso isso. Bom, então tá, vamos falar então sobre... Deu pra pegar essa tríade do hábito aí com relação ao foco, né? Prepara um lugar gostoso pra você sentar e trabalhar, tem um lugar limpinho e organizado, tem muita relação com as dicas que eu dei sobre home office na live de domingo, pra quem assistiu.
sobre espaço físico, conforto e, de preferência, silêncio, né? Se você não tiver como ter um lugar silencioso, talvez isso também nem seja importante pra você, tá? Pra mim, o silêncio é importante. Se você não tiver como ter um lugar silencioso, pense em botar pelo menos um fone de ouvido, não esse, né? Porque esse aqui não abafa nada, mas um fone de ouvido que abafa um pouquinho, ou um que você consiga escutar um pouquinho de música pra concentração e foco, enfim. A Mari, riscar da to-do list é uma recompensa, sem sombra de dúvidas. Apertar o check do to-doist ou riscar, fazer um check na sua lista de papel, riscar aquela tarefa assim, ó, é uma recompensa gigantesca, sem sombra de dúvidas. Bom, para sentar então e executar, uma das minhas maiores dicas para vocês, e acho que vocês até já sabem o que eu vou falar, é o Pomodoro. O Pomodoro pra mim, gente, é incrível. Ele funciona muito pra mim e é por isso que eu indico tanto pra vocês. Mas você tem que experimentar e ver se faz sentido pra você, né? Pra quem não sabe o que é o Pomodoro, tem um vídeo no meu Instagram explicando. Podem procurar um vídeo do feed mesmo. Eu já até linkei ele há muito pouco tempo atrás aqui nos stories. Posso linkar de novo daqui a pouco. E o Pomodoro nada mais é do que você estabelecer ciclos de trabalho com pequenas pausas entre um ciclo e outro. Então, você geralmente funciona como 4 ciclos de 25 minutos e entre cada ciclo de 25 minutos você coloca 5 minutos de descanso. E aí você pode configurar no seu timer do celular mesmo, os alarmes de começa, para, ou você abre o Google e digita Pomodoro. O primeiro link que aparecer vai ser um site para você configurar um timerzinho e deixar lá rodando no fundo. E aí, o que é importante do Pomodoro? Você não pode ter distrações no meio desses 25 minutos, porque são 25 minutos para você executar o que você precisa de forma focada. E a mágica é, deixe o celular longe de você, desligue as notificações do seu celular ou bota no modo avião. Se for algo se for um dia que você precisa de repente que as pessoas te encontrem ou falem com você, avisa elas, olha, hoje eu não vou conseguir estar acessível o tempo todo. Se for algo que você precisa falar comigo, deixa uma mensagem no WhatsApp que depois eu venho conversar com você. E entenda que tudo isso, SMS, WhatsApp, e-mail, são coisas que estão chegando e que estão guardadas para você. Não são coisas que você precisa olhar na hora, não são mensagens que você precisa responder imediatamente. Então, tente manter as notificações, as distrações longe de você. Hoje de manhã, gente, para não falar que casa de ferreiro espeto de pau, hoje de manhã eu passei o olho nas minhas notificações do iPhone e fui desligando várias delas. Hoje de manhã eu fiz isso e eu vou contar pra vocês se teve algum resultado, tá? Porque eu tava com várias notificações ligadas e eu vi que isso tava me incomodando. A Bruna tá usando o Forest e amando. Então, Bru, eu não comprei o Forest. Ele é pago, né? Ele é um aplicativo pago, mas eu acho que ele é baratinho. Eu tô querendo muito testar o Forest. Não sei se todo mundo conhece, mas o Forest é um aplicativo, eu nunca usei também, mas ele é um aplicativo para você não usar o celular, sabe? Você bota ele pra funcionar e aí ele vai criando jardins, vai criando paisagens de acordo com a sua não utilização. Porque se você pegar o celular para usar, a paisagem some. Algo desse tipo, né, Bruno? Se eu tiver falado besteira, me avisa. Aí a Mari usa o Flora, deve ser algo semelhante também. É free, ponto, anota aí, gente, Flora, vamos testar o Flora também. Então são aplicativos que te incentivam a não usar o celular, com coisas visuais, com coisas bonitinhas, né? Então assim, eu quero testar também, esses eu nunca utilizei, mas eu acho que deve ser interessante. Uma dica super boa que eu também uso muito durante o Pomodoro são as playlists para foco. Então, assim, se você digitar no Spotify, se você digitar no YouTube Music, músicas para concentração e foco, músicas para foco, tem um monte de playlist e elas são basicamente playlists de música clássica, né? Playlists sem letras, sem canto. Playlists mais com instrumentos musicais ao fundo, assim. E, nossa, eu acho muito gostoso. É muito relaxante. É muito bom trabalhar com música clássica pra mim. Façam o teste pra quem nunca fez. Vale a pena. Tá.
Já temos 20 minutos de live, estamos quase lá, tá? Vocês sabem que eu gosto de live curta. Bom, a outra coisa que eu quero comentar com vocês é que você precisa ter confiança no seu sistema de organização. Ou seja, você tem que ter confiança daquilo que você está fazendo agora e daquilo que você não está fazendo. Então, assim, tudo que você precisa fazer algum dia ou em algum momento tem que estar no seu sistema, tem que estar armazenado. Lembra daquele negócio de não guardar tudo na sua cabeça? Se tiver tudo na sua cabeça, você vai ficar inseguro, você vai estar com medo de estar esquecendo alguma coisa, você vai ficar lembrando de prazo, lembrando de boleto para pagar. Então, ter um sistema de organização que guarde essas coisas para você, da sua melhor forma, do jeito que você prefere, usando os seus aplicativos, ou usando papel, ou usando agenda, ou usando planner, não interessa, tem que ser personalizado para você. Não adianta eu vir aqui te falar para usar tais e tais ferramentas se você não gosta. As ferramentas têm que se adequar à sua vida e não a sua vida às ferramentas que eu te indiquei, tá bom? Por isso que eu falo para vocês testarem, ó. Eu amei saber que vocês já usam algumas coisas e é assim mesmo. Você tem que ir experimentando e a responsabilidade pela sua produtividade, pela sua organização é sua. O que eu posso fazer para te ajudar é te ensinar os processos orgânicos de estruturar o seu pensamento para entender como que uma informação vai ser processada e onde é o melhor lugar para você armazenar de acordo com os aplicativos ou os dispositivos que você mais use aí na sua vida, tá bom? Pausa para uma aguinha. Então, ter tudo num lugar seguro, ter as suas listas de ações, ter o seu e-mail organizado, ter o seu calendário organizado, ter um arquivo de referência que você possa consultar a qualquer momento, com informações que podem ser úteis para você, é muito importante. E tudo isso não vai sair correndo para lugar nenhum, eles estão ali paradinhos. Então, enquanto você está fazendo uma coisa, se você se lembrou de outra que eventualmente você está com medo de não estar no seu sistema, papelzinho, caneta na mão e anota. Então, assim, você vai levar 15 segundos para anotar alguma coisa e você volta a fazer o que você estava fazendo antes. Descarrega. E tem outra coisa também. Se você está fazendo uma coisa e você foi interrompido por alguém, não necessariamente pelo seu pensamento, aí tem duas opções, né? Ou essa pessoa realmente precisa de você naquele momento e você vai fazer uma anotação, então, do que você estava fazendo e de onde você parou e de repente o que falta para você terminar. Só para você não demorar tanto para voltar pro foco depois. Agora, se essa pessoa que se te interrompeu não precisa da sua atenção naquele momento, o que você vai fazer cara, eu tô terminando uma coisinha aqui, já falo com você na sequência ou me avisa o que você quer que eu te entrego daqui a pouco. E aí você vai anotar não o que você estava fazendo, mas o que a pessoa quer que você faça. Então tem essas duas situações de interrupções por pessoas no meio do seu trabalho. Tem muita gente que passa por isso. Eu, quando estou no escritório, quando estou na planta, as interrupções são muito frequentes. A gente realmente fica meio maluco, assim. É uma coisa que incomoda, mas, gente, nós somos seres sociais. E se você está trabalhando com outras pessoas, você tem que ser interrompido. As pessoas têm que conversar. É isso, é o bendito do jacaré, Jô. O jacaré tá lá nos meus destaques, gente. Vão lá ver. A vida é cheia de jacarezinho e jacarezão todos os dias. E a gente tem que estar preparado para eles e para entender que algumas coisas têm que ser feitas naquela hora, você vai ter que parar o que você está fazendo, ou outras coisas podem vir a ser feitas um pouquinho depois, tá bom? Bom, outra coisa que eu acho muito importante é você, então, manter o fluxo, sabe? Quanto mais você faz, mais você vai fazer, justamente pela tríade do hábito. Então, você entregou uma coisa, se sentiu bem, você vai ficar tendo vontade de fazer outras coisas para sentir aquela sensação de recompensa novamente. Tem todo o sentido com a live de ontem, Carla. Quando você prioriza aquilo que é importante, primeiro que isso já vai te dar vontade de fazer e focar naquilo, né? E uma vez que você foca e vai entregando aquilo que é importante para você, esse fluxo te mantém em movimento, sabe? Uma vez que você saiu da inércia, é mais fácil se manter caminhando. Então, esses são os meus principais hacks, assim, para vocês praticarem mais o foco.
E aí, por último, mas não menos importante, se vocês quiserem ir colocando dúvidas aqui, podem colocar que eu vou responder daqui a pouco, tá? Por último, mas não menos importante, tente pensar em tudo que você pode delegar. Acho que a gente já falou disso também em alguma live. Muitas vezes a gente fica com mania de perfeccionismo, de querer fazer as coisas com total perfeição, do nosso jeito, porque se eu não fizer assim, ninguém vai fazer por mim, ou ninguém vai fazer como eu quero. E muitas vezes isso é o que nos deixa estagnados, não nos deixa seguir em frente com as coisas, né? E aí tem um mantra que eu falo muito aqui, que é o feito é melhor do que perfeito. Você fazer uma coisa, entregar do jeito mínimo necessário é muito melhor do que você não fazer porque você queria que fosse perfeito. Então, assim, tirar as coisas do papel, entregar, concluir, é muito melhor do que você ficar focando naquilo que precisa de um preciosismo desnecessário, tá bom? Essas duas coisas estão muito correlacionadas. Às vezes a gente não faz porque a gente quer que seja perfeito e a gente não encontra as condições perfeitas para desenvolver aquilo, ou a gente não delega porque a gente quer que seja do nosso jeito, e por querer que seja do nosso jeito, a gente quer que seja perfeito e a gente não sai do lugar, entendeu? E aí o negócio começa a girar. O Igor praticou o não ontem, foi libertador. Isso mesmo, saber dizer não para algumas coisas também é fundamental. Se você tiver uma lista de ações cheia de coisas que não fazem sentido para você, não adianta, você não vai ter foco para executar nada daquilo vai ser prioridade para você, tá? E aí, uma outra coisa também para você pensar em manter o fluxo, que eu até esqueci de comentar no item anterior, cria o hábito de pensar assim: qual é a próxima ação mais importante nesse momento? Você vai saber, tá? Da mesma forma como você vai saber definir prioridades, se os seus objetivos no futuro forem claros para você, aquilo que é a ação mais importante nesse momento para você se dedicar com foco também vai estar claro para você. Às vezes você terminou uma tarefa e vai começar a pensar na outra, mas o mais importante para você agora é ir ao banheiro, é fazer uma pausa, é tomar água, é tomar um café. Terminou de fazer isso, tá? O que é mais importante para eu fazer agora? Vamos sentar a bunda na cadeira e voltar a praticar. Deu para entender o fio da meada, gente? As dicas sobre o foco envolvem muita disciplina, envolvem muita... você tem que querer, sabe? Você tem que querer ser uma pessoa mais focada, você tem que criar o seu foco, porque é aquilo que eu falei no começo, foco não se tem, foco a gente cria. E tudo está associado com as suas prioridades, com o seu planejamento de vida, com as coisas que você quer atingir um dia. Certo? Uma outra e última dica, agora é a última mesmo, para você pensar aí, que de repente, a gente não tem só tarefas de trabalho, né, gente? A gente não tem só tarefas de escritório, de estudos, etc. A gente também tem tarefas de casa. Muitas vezes eu vou fazer as coisas de casa, na hora que eu vi, eu tô no meio, parei porque eu queria assistir um vídeo no YouTube, sabe? Nada a ver. E aí, por exemplo, quando eu vou... agora nessa situação que eu tô sem faxineira principalmente, aspirar a casa, dobrar umas roupas, guardar, arrumar a cozinha, focar pra mim significa também estar longe do celular, tá, gente? Porque o celular me dificulta, inclusive nas tarefas de casa. Então, às vezes eu ponho uma música, eu ponho um podcast, o podcast já me ajuda a concentrar, porque aí eu não tô pensando em nada, né? Quando eu tô fazendo tarefas de casa, eu tô focada em executar coisas mecânicas. E uma vez que eu começo, o cérebro já, a capacidade motora da gente, tira a gente daquele negócio de estar querendo olhar sempre uma notificação ou, sei lá, acompanhar algo nas redes sociais. Deixa eu ver os comentários aqui. Em casa, parece que eu estou mais improdutiva e sem foco, sentindo na pele como a mudança de hábitos afeta a minha organização. E é uma questão de tempo, de adaptação mesmo, viu, Bruna? Porque você tá em casa, então esse lugar novo, ele tem diversos estímulos que você não tinha quando você estava lá na planta.
né? Então tem a TV, tem a cama, tem as coisas que você quer fazer em casa, às vezes tem uma coisa para arrumar, uma roupa, sei lá, alguma coisa que você precisa fazer, e isso tá competindo diretamente com o seu local de trabalho. E aí as dicas que a gente deu sobre home office servem muito para isso, né? Para você entender que o espaço de trabalho é diferente do espaço de lazer, né? Tentar fazer essas separações que eu imagino que você até já deve ter feito. Renata, não levar o celular para a mesa de trabalho é libertador mesmo. Né, Rê? Eu tenho muita dificuldade, mas eu concordo com você. Deixar ele num lugar distante, desativar as notificações. Uma coisa que a gente tem sagrado aqui em casa, aí realmente não rola celular, na mesa para comer. Só de manhã, quando eu tô tomando café, porque eu tomo café sem meu marido tem uns horários um pouco diferentes dos meus. Mas no almoço, no jantar, que a gente tá sempre junto, no café da tarde, é zero celular. Comida e celular aqui em casa não se conversam quando a gente tá juntos. Jô, pois é, pessoa te chamando de 5 em 5 minutos. É complicado essas interrupções, né? O que vocês acham, gente, desses hacks aí, dessas dicas de foco que eu dei pra vocês? Faz sentido? Eu acho que todo mundo hoje sofre com isso, né? De não conseguir focar, de não conseguir fazer uma coisa por muito tempo. Mas são todas técnicas, assim, que podem ajudar muito vocês. Eu vou mandar esse mapa mental lá no Telegram, como sempre. Daqui a pouco ele já vai estar lá para vocês assistirem. A live de ontem, ela saiu do ar já, mas ela tá no YouTube, quer dizer, ela vai entrar na playlist do YouTube daqui a pouco. E essa daqui também, amanhã ela entra no YouTube, tá bom, gente? Bom, pra fechar, eu queria reforçar com vocês que ainda tá valendo o sorteio, tá? Então, na semana que vem, no dia 31, eu vou fazer um sorteio de 1 hora de mentoria para planejamento, produtividade e organização comigo. Então, se você tiver interesse, poste nos seus stories algo relacionado a isso, a esse tema, e me marque. Pode ser um texto, pode ser uma foto da sua mesa. Muita gente mandou a foto do notebook da área de trabalho, assim. Me marque que eu tô botando o nominho de todo mundo aqui na lista. Eu já tenho, acho que 14 pessoas que me marcaram ontem, quer ver? 14 pessoas, ó. Tem uma listinha e na semana que vem eu vou usar o sorteio Gram pra fazer esse sorteio, tá? Que mais? Josi, fazer home office sempre foi uma das melhores coisas para o meu foco, mas com todo o time em casa, o WhatsApp virou um ponto de contato. E isso diminuiu minha produtividade. Josi, eu tenho visto muitas pessoas reclamarem da questão da confiança também, né? Putz, como é que eu vou saber se o cara tá trabalhando? Como é que o meu chefe vai saber que eu tô trabalhando, que eu tô entregando alguma coisa? Eu até entendo, assim, e tem situações diversas, tem tipos de trabalhos muito diversos, né? A confiança que você tem que desenvolver aos poucos, e agora não vai ser do dia da noite pra noite que isso vai se resolver. E o WhatsApp é uma forma muito prática de você tirar uma dúvida, de você conferir uma informação, né? Então, é complicado porque a gente está vivendo um tempo de adaptação, um tempo diferente do que todo mundo estava acostumado. Mas se essa dica servir para você, pense assim, numa rotina de, por exemplo, fazer um e-mail de status de atividades semanais. Toda segunda-feira de manhã, incentiva o seu time ou a sua equipe a enviar um e-mail com as coisas que eles querem fazer naquela semana. Coisa rápida, tá? 3 pontos ali que precisam ser feitos naquela semana. E no final da semana, incentive as pessoas a te falarem o que foi feito, o que não foi feito, e por quê, sabe? Coisas, ou aquilo que surgiu do nada, que não era uma prioridade para a semana, mas de repente virou no meio da semana. E aí, reporta ali no e-mail para o time todo, ou para o líder, ou para o liderado e etc. Pode ser uma forma de manter uma comunicação rápida sobre priorização de atividades para a semana e sobre relatório do que foi feito e o que não foi feito, tá? Que mais? A minha mãe tá se sentindo super produtiva. Olha só, gente, as minhas dicas estão sendo ótimas para o home office. Ai, mãe, sério, gente. Quantas de vocês já ajudaram as famílias de vocês em termos profissionais? Eu tenho ajudado várias pessoas da minha família e eu tô amando. Mari, o meu não para esses dias, o Hangout. Pois é, tá tendo muita reunião, né? Josi,
trabalho com Scrum e temos cerimônia de revisão semanal, mas as atividades são interditadas entre os membros do squad. Ô Josi, eu também trabalho com Scrum só que eu já trabalhava assim de forma remota desde o ano passado, então a gente está mantendo o fluxo, estamos rodando os sprints aí normalmente, mas o Scrum ajuda muito nisso mesmo, nas cerimônias, tanto nas deles quanto nas reviews, né? É um ótimo método, se vocês quiserem pesquisar, gente, é um método um framework para trabalho ágil. Bruna, tenho atividades em diferentes áreas, é possível ter foco em tudo ou estabelecer prioridades entre elas é essencial? É essencial estabelecer prioridades entre elas, Bruna. Ser multitarefa, multitask é a grande piada do século, tá? Ninguém consegue ser muito bom em tudo ao mesmo tempo. E a minha dica para você é que você navegue entre as áreas de responsabilidade que você tem com alguma frequência. Então, pelo menos uma vez por semana, dá uma olhada em tudo que está acontecendo na sua vida ou quais são as suas áreas de responsabilidade que estão precisando de mais foco naquele momento. E aí estabeleça a priorização para a semana que vem de você, de repente, dedicar umas horas a mais a uma outra área que você não dedicou essa semana. A gente tem que ir fazendo esse balanço, né? É o joguinho de equilibrar os pratos o tempo todo. Então pense aí nos seus horizontes, onde é que você quer chegar, em cada área e qual delas está precisando de mais atenção agora. De repente as coisas estão paradas em uma determinada área que você quer que seja desenvolvida esse ano ainda, né? Não, Jo, Scrum é um método. Scrum é um método de desenvolvimento de produtos, de projetos principalmente, muito utilizado na área de TI, para desenvolver produtos digitais, enfim. Ou pode também ser utilizado no gerenciamento das suas tarefas do dia a dia, mas é uma coisa muito mais focada em trabalho de time, tá? Fazer um cronograma para determinar quando vai direcionar o foco. Boa! E aí é uma coisa que eu quero falar esse final de semana, tá, Andresa? Por isso que eu não falei sobre isso aqui. Colocar na sua agenda os blocos de tempo associados aos seus momentos de concentração e outros para seus compromissos, reuniões, etc., pode ser uma boa, colocar no calendário essas coisas, tá? Só que isso é uma coisa que eu quero falar no final de semana, então já dando um spoiler para vocês, esse final de semana a gente vai falar sobre planejamento semanal, como lidar com a agenda de uma forma semanal e como fazer as suas revisões semanais. É tema para sábado e é tema para domingo, porque acho que final da semana, entre sexta e domingo, são bons dias para você pensar nisso, em pensar em como vai ser a sua próxima semana, como foi a semana anterior e como é que você pode revisar todo o seu sistema. Ok, gente? Então, já dando esse spoiler, amanhã eu ainda não sei se eu venho às 7. Talvez sim, porque eu tenho uma reunião com a Carla às 8, então eu já vou estar acordada mesmo. Mas eu aviso vocês ao longo do dia, a gente vai falar sobre agenda semanal, como lidar com o seu planejamento semanal. E no domingo a gente vai falar sobre como fazer revisões semanais no seu sistema. Ok? Combinado? Fechamos? Gente, muito obrigada de novo pela companhia aqui às 7 da manhã. Tô adorando esse negócio de fazer live, tá sendo um barato. Eu tô ficando... hoje eu senti o cansaço na pele porque eu tenho estudado até um pouco mais tarde para poder construir os materiais para vocês. Mas assim, vale super a pena, eu não tenho o que reclamar, tá bom? Então, continuem postando nos stories, me marcando que eu vou fazer o sorteio na semana que vem. E eu tô me preparando, gente, reservando uns horários na minha semana para atender de forma mais focada as pessoas que têm me pedido muita ajuda. Então, fiquem ligadinhos que quando eu tiver novidade, eu aviso vocês, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada pela companhia. Até mais, gente. Tchau, tchau.